O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar, mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a essa montanha: levanta-te daqui e atira-te no mar, e não duvidar no coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiveres rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, no Evangelho de hoje, Jesus nos convida à fé, a acreditar. Ele usa o exemplo da montanha que é levantada e atirada ao mar. E diante disso, nós devemos nos questionar: como está a nossa fé? Nós cremos verdadeiramente em Deus? Em Deus que é Pai, em Deus que é Filho, em Deus que é Espírito Santo? Nós cremos que Deus ouve as nossas preces, as nossas orações? E diante desses questionamentos, algo me chama a atenção no Evangelho, algo tanto curioso. Jesus, num primeiro momento, amaldiçoa a figueira porque ela não deu frutos, e num segundo momento, Jesus diz aos apóstolos que quem tem fé, o que pedir a Deus será realizado, mesmo que levantemos uma montanha e essa montanha seja levada ao mar. Mas não seria mais fácil Jesus pedir que a figueira desse figos? Sim, realmente seria mais fácil. Se Jesus tivesse ordenado a figueira para dar figos, ela daria. Só que Jesus falava tudo por parábolas. Em seus comportamentos, em suas ações, ele dizia muito além daquele fato observável. E aqui nós devemos nos perguntar: o que Jesus quis dizer com esse ato? De num momento talvez não demonstrar fé, e num segundo momento mostrar que quem tem fé realiza grandes coisas.
Aqui eu penso na incapacidade de Deus de transformar o ser humano. Quando eu digo incapaz, eu não estou dizendo que Deus não seja onipotente, mas que Deus respeita a nossa liberdade de escolha. Então, se diante da fé de Jesus, do poder de Deus, eu me endureço e não faço a vontade de Deus, sou eu quem seco, sou eu quem murcho, sou eu quem morro. Deus não obriga ninguém a mudar. Deus não obriga ninguém a ser aquilo que Ele não quer ser. Por isso aqui nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós rezamos a Deus como se nós pudéssemos transformar a vida do outro, como se a vida do outro estivesse em nossa mão. Só que não. A vida do outro está nas mãos dele. Ele escolhe os caminhos. Ele faz as suas próprias escolhas. Nós devemos sim rezar, pedindo que Deus abençoe, que Deus conduza, mas se diante da oração, diante da graça de Deus, o outro se fecha, o outro recusa a graça, Deus não obriga ninguém a ser diferente do que é. Por isso nós somos convidados a ter fé em Deus que age, em Deus que sustenta, em Deus que vem ao nosso auxílio, mas também devemos crer na sensibilidade de Deus, que acolhe a cada um como é e não nos obriga a sermos aquilo que não somos e não queremos. Ó Pai, diante da palavra de Jesus, pedimos ao Senhor a graça da fé, a graça primeiramente em confiar no Teu amor, no Teu poder, na Tua presença junto de nós. Mas num segundo momento, pedimos a graça de acreditar que todas as nossas preces, todas as nossas súplicas são atendidas. Mas se eu me fecho, se eu rejeito a Tua graça, aos poucos eu vou secando e morrendo. Por isso, Jesus, peço a graça de nunca me fechar à Tua ação, nunca impedir que a Tua graça, as Tuas bênçãos sejam atuantes e vida em minha vida. Amém.